universitário Márcio Borges é o convidado para palestrar nesta noite no campus Botafogo da Faixa. Um dos ganhadores do Prêmio Caboré 2016 vai falar um pouquinho conosco. Em tempos de crise, a publicidade tem criado oportunidades no mercado de trabalho? Em tempos de crise, todos sofrem, a publicidade também. Mas a publicidade é uma das primeiras a reagir quando a economia reage. Qualquer sinal de melhora da economia, a publicidade tenta impulsionar essa melhora e automaticamente ela ajuda a criar novas vagas, inclusive para outros mercados. Os alunos da faixa terão a oportunidade de entender melhor o mercado de trabalho e terão também a oportunidade de conhecer melhor o seu curso, aqui no campus Botafogo da Faixa, na palestra inaugural do curso de Publicidade e Propaganda. Bom, boa noite para todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Estou vendo gente até que não é da faixa aqui, gente da SPM, estou vendo gente a beça de fora aqui. Então, pois é, tá vendo só? Então tem gente que talvez não me conheça. Eu sou o professor Romualdo, sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda. Para quem me conhece, eu também sou o professor Romualdo, coordenador do Publicidade e Propaganda. Queria agradecer a presença de todos. O Márcio é um cara que tem o dom de atrair multidões, né? É um grande peregrinador da publicidade, manda bem a beça, também é professor. Já pegamos eu e ele, Sandra, aqui, já conversamos com ele, ele disse que vai devolver esse conhecimento para a gente aqui na faixa, vai vir dar aula aqui. E eu queria agradecer a gentileza dele, ele sempre foi muito disponível, né? Desde o primeiro contato que eu fiz com ele, a gente já se conhece há um tempinho, temos alguns conhecimentos quase parentescos, e ele sempre se mostrou muito disponível, e vamos lá, vamos fazer esse negócio e tal. Então, queria agradecer a generosidade dele de vir aqui, de poder se afastar dos seus afazeres para estar aqui com a gente, contando um pouco da sua experiência. E, sem mais delongas, vamos conversar, que o cara tem história a beça para contar aqui. Um abraço e vamos degustar essa noite aí juntos aí. Márcio, a bola está com você. Eu vou sentar, olha aqui, eu queria explicar uma coisa. A gente está sentado longe, mas nenhum dos dois tem doença infecto-contagiosa. Porque senão vocês não vão conseguir aqui ver a apresentação dele. Então, eu vou pular para cá. E eu, inclusive, vou ficar de pé falando. Não tem microfone solto, não, né? Tem um sem fio? Não precisa ser sem fio, não. Pode ser de mão, pode ser de qualquer jeito. É que eu tenho um problema, não sei se vocês têm esse problema. Até para eu falar no telefone, eu fico me mexendo. Vocês falam no telefone andando? Eu também. Eu não consigo falar no telefone parado. É um problema... Tíbios. Agora tá... A apresentação, deixa eu contar um pouquinho da apresentação. A apresentação, eu só está em... Tem coisa que está em inglês, mas simultaneamente são casos que eles foram construídos em inglês, então tem caso em inglês, tem caso brasileiro que está em inglês, porque eles são casos que circulam, mas dá para entender porque eu vou contar o caso e mostrar, e o nome está em inglês, porque traduzindo não fica tão bonito quanto ficar assim em inglês, porque, na verdade, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como as coisas estão agora, o que é novo, mas já está sendo feito agora, e o que está sendo pensado que será feito ainda. Então, eu gosto de chamar a apresentação de Now, New, Next, que é exatamente o que a gente vai discutir. Mas, antes de começar tudo isso, todo mundo que tem uma certa pompa, né, está fazendo aula magna, etc., eu gosto desse slide para lembrar que, no fundo, eu sou um office boy que, por uma sorte do destino, deu certo. Sim, eu fui office boy do Banco do Brasil com 15 anos de idade. Aqui, bonitinho, esse está meu crachá que não me deixa mentir. E eu gosto de botar esse crachá que não me deixa mentir porque tem uma história genial, que é o seguinte. Imagine, assim, um palácio muito bonito, uma floresta encantada. Uma floresta linda, conto de fada. Vem uma princesa, todo dia ela caminha na floresta e volta para o palácio, e todo dia ela encontra o sapo. E o sapo vai ali e fala com ela: boa noite, princesa. Ela estabelece uma relação com o sapo vai ficando íntimo da princesa, vão passando os tempos, 3 meses, 6 meses, até que o sapo vai ficando cada vez mais íntimo. Aí a princesa convida o sapo para ir para casa, eles começam a assistir novela junto.
uma floresta encantada, num palácio maravilhoso. Passa-se um ano, até que o sapo, confiante, fala: princesa, eu preciso te contar uma verdade. A princesa se espanta: o que foi? Ele fala: na verdade, eu sou um publicitário muito bem sucedido. Só que me enfeitiçaram e eu virei um sapo. Mas se você me beijar, eu volto a ser publicitário bem sucedido. Ela olhou para o sapo e falou assim: eu tenho um sapo que fala, para que eu quero um publicitário bem sucedido? E é verdade, a gente dá muita importância, mas na verdade um sapo que fala é muito mais legal do que um publicitário bem sucedido. Então, eu sempre falo isso, que é para a gente tirar um pouco da cerimônia, porque isso aqui não é para ter cerimônia. Então, é zero cerimônia, vocês podem me interromper o tempo inteiro. Ô, Márcio, eu vou aproveitar e vou interromper. A minha mãe, falando com uma amiga que não via há muito tempo, disse assim: e os seus filhos, o que é que eles estão fazendo? Um é normal, estudou medicina, o outro é publicitário. É mais ou menos isso. Então, eu sempre gosto de lembrar, assim, para voltar um pouquinho na origem. E aí, depois de montar a origem, porque se eu começasse só agora, eu vou passar um pouquinho do que é a Macan no mundo. Eu viajo muito, deixa eu contar um pouquinho como é que eu sou hoje. Eu sou vice-presidente executivo da W Macan. Dentro desta função de vice-presidente executivo, eu sou o diretor-geral do Rio, que é o responsável pelo escritório, mas eu sou vice-presidente executivo da agência. E eu sou vice-presidente dentro desta função, que eu acumulo, como a Coca-Cola está aqui, eu cuido da conta da Coca-Cola para a América Latina, entre outras coisas. E sou o cara que cuida do laboratório de inovação da W Macan no Brasil e interface com a Macan no mundo. Então, eu tenho, de verdade, muito intercâmbio na América Latina, muito. Eu cuido das coisas na América Latina e muito intercâmbio com a Macan Nova York. Dentro desse, porque eu cuido do laboratório, eu vou mostrar como é que está, quem é a Macan hoje, depois como é que isso aqui desdobra a gente falar desse new, now, new, next. Você tirando foto, eu fico tímido pra caramba. Pode aumentar e baixar a luz aqui um pouquinho? A gente é um negócio de mais de 3 bilhões de dólares. E somos mais de 24 mil pessoas. Então, é só para entender o tamanho desse business e a importância desse negócio. Dentro desse negócio, eu vou fazer uma apresentação muito mais em perguntas. Eu acho que isso é fundamental para vocês. Eu não vou tentar responder todas. Eu vou deixar as perguntas. Algumas eu vou ter opiniões sobre as perguntas. Eu acho que em cima dessas perguntas a gente vai montar algumas reflexões aqui até o final dessa aula. Então, a primeira pergunta é se criatividade impacta no negócio. Dentro dessa pergunta, tem um estudo que eu recomendo, eu tenho esse livro, foi um estudo que chama-se O Caso para a Criatividade. Ele é um australiano, ele simplesmente investigou os últimos 25 anos
de 99 a 2015, todos os prêmios dados em Cannes, as empresas que ganharam e a valorização das ações dessas empresas na Bolsa de Valores. Então, ele faz a correlação dessas multinacionais e mostra o quanto isso afeta diretamente no negócio. Mas eu vou deixar ele falar pessoalmente sobre isso, o autor do livro, e depois eu vou fazer a minha reflexão sobre isso. Tomara que vocês, quem não entender, ele fala um pouquinho, mas acho que ele está falando em inglês. I looked at the winners of Cannes Creative Marketer of the Year, or Advertiser of the Year as it used to be called, the companies that had won that award between 1999 and 2015. And I found that in every case, those companies were experiencing record stock market performance at the time of them winning that distinction. And that the marketing teams choosing more creative advertising was actually symptomatic of a more creative culture at play within those companies, a creative culture that helped propel them towards these extraordinary commercial results. On average, the stock market performance of the Cannes Lions advertisers or creative marketer companies was 3.5 times that of the stock market in general. Então, elas tiveram, a primeira coisa que ele comprovou na relação de causa e efeito, analisando o histórico, é que você cria uma cultura, você cria uma percepção de criatividade, isso é importante, e uma companhia que tem uma percepção pelo mercado de que ela é criativa, ela tem a percepção de que ela é inovadora. Se ela é inovadora, ela tem futuro. Se ela tem futuro, as ações valem mais, porque elas tendem a subir. Então, automaticamente, a criatividade ela cria um elo positivo interno e externo. E por que ele está falando sobre isso? Ele pegou a Cannes, que é o principal festival mundial da publicidade, né? Eu digo que Cannes é a alta costura da publicidade. As pessoas até falam, pô, mas isso aqui só aconteceu em Cannes. É que nem desfile de moda, fala assim, isso aqui é a alta costura da publicidade. Não necessariamente vai ser o prêt-à-porter. Então, ali a alta é onde tem... E você competir em Cannes, está competindo com o principal grupo no mundo. Quer dizer, o critério ele é mundial. Então, você tem outro nível de critério. Porque aí vem a minha segunda pergunta. É fácil ganhar em Cannes? Vou deixar ele também explicar, para vocês verem. Of winning. First off, a bronze lion are just 1.7%. It's incredible. De todas as inscrições em Cannes, 1,70 ganha bronze. Gold, what do we have for gold? Dipped below 1%, 0.78. What about the Holy Grail, a Grand Prix? There is just 0.07% chance of winning a Grand Prix. That means that 96% of submissions don't make the cut. Now, we're not saying this to dissuade any of you from entering into Cannes. Not at all. We're saying this, obviously we would be less cheap. We're saying this to show how incredibly high the standard of creativity is here at Cannes. You know, we all pay it lip service, but this actually shows it's incredible, the standard of creativity. And also, we're saying this to celebrate anyone that has ever won a line. So if you have, hats off to you, because it is tough and it's a hell of an achievement. Ou seja, você ganhar em Cannes é muito difícil, e ganhar que você está ganhando do melhor, do melhor, do melhor. Então, é realmente um critério muito alto, né? E por isso que, efetivamente, companhias que ganham lá são percebidas como uma companhia que tem uma cultura inovadora, uma cultura criativa, uma cultura inovadora, então elas tendem a ser percebidas como um horizonte melhor. E eu gosto desse número, eu gosto de brincar, eu adoro brincar com probabilidade. Eu já infartei, esses dois aqui sabem, minha chance de sobreviver era de 2%. Ou seja, eu sobreviver a um infarto é mais fácil do que eu ganhar em Cannes. Então, e olha que eu só tinha 2% de sobreviver. Então, é difícil. Mas, é impossível? Não, não é. Então, a terceira pergunta que eu vou fazer aqui é: o que ganha em Cannes precisa ter muita grana? Precisa ser de grande anunciante? Precisa ser um negócio impressionantemente que é difícil para qualquer um? Eu não vou nem fazer porque é impossível. I've spent many years listening to creative teams lament about how little budget the client had, and it would have been great if it had more budget because it would have allowed us to do what we wanted to do. And it kind of sounds reasonable, maybe, but we thought, is it just an excuse? Yeah, and obviously we can't look at the individual budgets for every single campaign that's been entered into Cannes.
because that's not a requirement on the submission, so the data simply doesn't exist. What we can do is go wider to look at the available media spend that those brands have that are entering into Cannes, to see if there's any correlation between their success, their creativity, and the amount they just have to spend on it. Okay. So what we did was employ an external data set. This came from Ad Age, and it basically detailed the media spend of the top 100 spending brands in the world. We isolated the top 20 of these, and you can see them visualized there. The bigger the bubble, the bigger the media spend that brand vai ser o tamanho do investimento e ali a performance em prêmio. Quando você bota isso numa curva histórica, ó, baixo investimento, alto investimento em mídia e resultado em Cannes. And you know what? There's little or no correlation between media spend and creative success. In fact, if anything, there are a couple of guys down this end with comparatively low media budget who are doing amazing creativity. Coincidentally, we know who that crazy outlier is. Buys a beer afterwards, and we will tell you. But it's interesting because what this tells us então, is that you don't necessarily have to work with or for a big brand to do amazing creativity. Não é necessário ter um grande anunciante, nem um grande orçamento para você ter uma puta ideia. E eu gosto de usar dado porque o dado ele é fundamental. Aí, eu ainda só estou dando uma contextualizada na apresentação, tá? Eu ainda não entrei nem no Now, nem no New, nem no Next. Por enquanto, eu estou contextualizando o cenário. Para quem está estudando publicidade e propaganda, se não conheceu, espero que conheça, essa aqui é a campanha mais famosa do mundo. Chama-se Hilltop. Ela foi veiculada em 1971. Ela é um comercial da Coca-Cola. Não sou eu que estou dizendo que ela é a mais famosa do mundo, não. Vocês vão estudar isso, vocês vão chegar a essa conclusão, vocês vão ver. E essa campanha, que eu vou passar aqui, ela foi o final da série Mad Men, 36 anos depois. Tamanho o quanto ela foi emblemática. E ela foi criada por um diretor de atendimento, não por um criativo. Então, quarto mito. Criatividade não necessariamente pertence a criativos, somente. Os criativos se dedicam a isso, mas não significa que as boas ideias necessariamente tenham que vir de um criativo. Vou passar o filme, para quem não conhece, aproveita para conhecer. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I'd like to buy the world a home and keep it company. Vocês imaginam que o contexto de 1971 era o auge da Guerra Fria e você falar que o mundo estava unido pela Coca-Cola era uma mensagem relativamente poderosa naquele contexto, naquele momento em que o mundo se encontrava, né? E aqui está a reportagem da final do Mad Men e a história, eu já contei, mas já And that's a clip from the iconic 1971 Coca-Cola ad, one of the most famous advertising campaigns in history. It is also the closing image of Mad Men, which ended its 7th and last season Sunday. Here to discuss the finale and that Coke ad is WSJ reporter John Jurgensen. John, thanks so much for joining us. Thank you. So, John, first, let's start with, did you find the finale satisfying? I found it extremely satisfying in that the finale made total sense. Spoiler alert, of course, that Don Draper apparently, in a moment of inspiration, dreamed up what would become the iconic Coca-Cola ad. So
it all kind of got pieced together. I almost felt that maybe it made a little too much sense, considering the way that Mad Men is often leaving meanings open and storylines dangling. So it almost made a little bit too much sense, but hey, finales can never be perfect. There you go. All right, now Mad Men has referenced real-life ad campaigns in the past, such as those from Lucky Strike and Volkswagen. The finale ends with the suggestion, as you said, that Don Draper is the guy behind the famous Coke campaign. So who was really behind this ad? Quem era o cara de verdade por trás really da interesting campanha? for Mad Men to kind of take credit for an ad that has a real story behind it. The guy who was responsible for this ad or was credited for is a guy named Bill Backer, who was an account executive at McCann Erickson, which is also featured in Mad Men as well, the agency is. And he had the inspiration for this ad. E aí, já dei a informação que eu queria. O legal dessa história é que a conta da Coca-Cola no mundo, o primeiro escritório que ganhou a conta da Coca-Cola no mundo foi a Macan, Rio de Janeiro. A conta começou a ser atendida por aqui em 1941. Até que em 1971 criou o comercial mais famoso do mundo, de uma história que nasceu aqui. E essa história foi revisitada recentemente pelo Google, não sei se vocês conheceram esse projeto, do Rebrief, que eles chamaram todos para, se fosse fazer essa campanha hoje, como é que ela seria, vale a pena depois dar uma olhada, não vou passar por isso não. E vou chegar até o momento atual, ainda só para contextualizar toda essa passagem, que é o comercial atual, feito pela Mercado Macan, que é a nossa agência, uma das nossas agências da América Latina, que fica na Argentina, que foi quem fez a campanha global de reposicionamento da Coca-Cola no mundo agora. Vocês devem conhecer esse filme, que é esse aqui. Essa é a versão global, que veiculou aqui em português, obviamente. A campanha foi criada na Argentina. É a campanha global. Com isso contextualizado, eu posso ter uma opinião que a criatividade é excelente para os negócios. Então, se tem uma coisa que eu reflito aqui, invistam em criatividade. Esse recado vale para todos.